Amigo vascaíno, respira fundo e segura a emoção, porque o que aconteceu no Maracanã ainda está pulsando no peito de todo mundo que veste essa camisa com orgulho. A sexta-feira amanheceu daquele jeito que o torcedor adora, com a cabeça leve, o sorriso solto e aquela sensação de que, sim, o Vasco voltou a lembrar ao país inteiro o tamanho da sua história. Depois de tantos anos sem brigar por um título grande do futebol brasileiro, o time coloca um pé firme na decisão da Copa do Brasil e deixa a torcida em êxtase, revivendo sentimentos que estavam guardados no fundo do coração. E não é exagero nenhum dizer que o torcedor merecia viver uma noite como a de ontem, porque cada segundo dentro do Maracanã foi um lembrete de que essa instituição nunca deixou de ser gigante, mesmo quando muitos tentaram fingir o contrário. O clima era de decisão. A arquibancada tremia antes mesmo do apito inicial e mais de 64 mil pessoas formavam um cenário espetacular no estádio. O Vasco entrou em campo sabendo que boa parte do país duvidava, apontava o rival como favorito e imaginava que o confronto poderia ser resolvido logo no primeiro jogo. Mas o futebol não costuma perdoar quem esquece a camisa que está do outro lado. E o que o time fez dentro de campo mostrou, mais uma vez, porque o torcedor nunca abandona. Mesmo começando atrás no placar, sofrendo um gol bobo numa jogada ensaiada que pegou a defesa desprevenida, o grupo não se entregou, a postura mudou. A intensidade cresceu e a equipe começou a empurrar o adversário para trás, alimentada pela arquibancada que pulsava o tempo inteiro. E quando o empate saiu, o Maracanã virou um caldeirão. Era como se cada vascaíno tivesse um pedaço daquele gol nas mãos. Só que a noite ainda guardava algo maior, uma daquelas histórias que só o futebol pode escrever. No último lance do jogo, quando parecia que tudo terminaria igual, Pablo Vegé dominou a narrativa e virou o placar, levando a torcida à loucura. A vibração foi tão forte que parecia atravessar o estádio, ganhar as ruas, invadir as casas e conectar vascaínos de todo o canto do país. O time terminou com mais posse de bola, com mais finalizações e com uma entrega que fez toda a diferença contra um adversário que vinha sendo tratado como modelo de jogo no futebol brasileiro. Mas ontem, quem ditou o ritmo foi o Vasco. Quem mandou no Maracanã foi o Vasco. E quem saiu de campo abraçado à própria história foi o Vasco. Depois do apito final, Fernando Diniz falou sobre a partida e sobre algo que todo mundo viu de perto: a conexão entre o time e o torcedor. O treinador conhece bem o clube e entende o que significa vestir essa camisa. Diz que o Vasco sempre teve duas casas, que São Januário é o coração, mas que o Maracanã também sabe receber essa torcida como poucos. E explicou que o confronto ainda não está decidido, que o placar é apenas como o intervalo de um jogo de 180 minutos. O recado dele foi claro: manter a cabeça no lugar, corrigir o que precisa ser ajustado e entrar no próximo duelo com a mesma seriedade, porque nada está ganho. O respeito ao adversário continua, mas a confiança em quem veste a camisa cruz-maltina cresceu de forma gigante depois do que foi visto no gramado. O treinador também fez questão de falar sobre a torcida. Chamou de fantástica. Reconheceu que o time está aprendendo cada vez mais o valor dessa relação e destacou que, mesmo nos momentos difíceis, o apoio permanece ali, firme. Disse que jogar no Vasco não é para qualquer um, porque a torcida empurra, mas também cobra, porque sabe do tamanho do clube. E reforçou que essa sinergia está crescendo, que os jogadores estão se sentindo mais soltos, menos pressionados e mais motivados quando veem o estádio cheio. Para ele, essa energia faz diferença e ajuda a construir vitórias como a de ontem.
Cada bandeira erguida, cada canto ecoado, cada lágrima de emoção vira combustível dentro de campo. E se o ambiente no Maracanã foi de arrepiar, a festa se espalhou pelo Brasil como um incêndio de paixão cruzmaltina. Imagens de comemorações surgiram de várias regiões, mostrando que o Vasco é muito maior do que um endereço no Rio de Janeiro. Teve festa no Espírito Santo, no Maranhão, no Amapá, no Rio, em tudo quanto foi canto. Era gente vibrando junta, cantando caô, celebrando a virada como se estivesse dentro do estádio. Um movimento que só um clube com essa força consegue provocar. É o tipo de amor que não cabe numa cidade só. O povo vascaíno tomou as ruas, fez barulho e lembrou ao país inteiro que essa torcida não se esconde, não some e não se entrega. Até mesmo quem jogou no mais alto nível do futebol mundial ficou impressionado. Felipe Coutinho, ainda emocionado depois da partida, contou como se arrepiou ao entrar em campo e ouvir a torcida gritar. Ele comparou o sentimento ao que viveu quando atuou na Inglaterra, num ambiente que muita gente considera um dos mais intensos do futebol europeu. E mesmo assim, para ele, o que o torcedor do Vasco faz é algo especial, algo que toca quem está ali dentro. Disse que essa força empurra o time e faz diferença, que cada grito é energia pura entrando no campo. Para um jogador acostumado a grandes palcos, dizer isso mostra muito do que significa vestir essa camisa. Mas se houve um nome que brilhou demais, esse nome foi Rayan. O garoto é cria da base, joga com alma e entrega tudo. Autor do primeiro gol e peça fundamental na construção do segundo, ele mostrou mais uma vez que é um talento raro, daqueles que mudam o rumo de uma partida. Não é exagero dizer que ele foi um dos principais responsáveis pela virada. E ver um jogador tão jovem, formado em casa, comandando uma semifinal de Copa do Brasil, mexe com qualquer torcedor. É orgulho puro. E é inevitável imaginar o futuro brilhante que ele tem pela frente, porque esse tipo de talento não passa despercebido no mundo. Mas enquanto isso, a torcida aproveita cada toque, cada arrancada, cada decisão correta que ele toma dentro de campo. A comissão técnica também exaltou o jovem. Diniz destacou seu poder de decisão, explicou que busca sempre colocá-lo mais perto do jogo e contou como ajustou o posicionamento para que ele tivesse mais liberdade no segundo tempo. E deu certo. Rayan cresceu, apareceu, infernizou a defesa adversária e participou diretamente da virada. É aquele jogador que encontra espaços onde ninguém vê, que cria jogadas do nada e que transforma dificuldade em oportunidade. Um verdadeiro ponto de desequilíbrio. E com tudo isso junto, o Vasco fez valer sua história, sua camisa e sua torcida. A vitória no primeiro jogo é motivo de alegria, claro, mas não de acomodação. Ainda tem a volta, ainda tem um confronto duro pela frente, ainda tem muito para acontecer. Mas se tem algo que ficou claro ontem, é que quando esse clube está conectado com sua gente, ele vira uma força quase impossível de segurar. A energia está aí, pulsando, espalhada pelo Brasil inteiro, pronta para empurrar o time mais uma vez no próximo duelo. Amigo vascaíno, quando a gente achou que a emoção já tinha chegado no limite, a repercussão do pós-jogo mostrou que a vitória de ontem não foi só um resultado importante. Foi um daqueles momentos que mexem com a identidade do clube, que resgatam o orgulho, que reaproximam gerações e que fazem até quem estava mais cético voltar a acreditar. A atmosfera que se criou em torno do time foi tão poderosa que parece ter atravessado o Maracanã e tomado cada canto do país onde existe um coração cruzmaltino batendo forte. Desde cedo, vídeos começaram a circular mostrando torcedores que nem estavam no estádio,
mas que viveram cada minuto como se estivessem na arquibancada, com lágrimas, abraços, gritos e uma sensação de pertencimento que só quem é Vasco entende. É como se o clube tivesse lembrado a todos nós que, mesmo nos períodos de turbulência, existe algo ali que nunca apaga. E essa conexão não vem apenas da vitória. Vem do jeito que ela foi construída. O gol no último lance, a entrega em campo, a superação depois de um começo complicado, tudo isso formou uma narrativa que toca fundo no torcedor. Muita gente saiu do Maracanã dizendo que sentia algo parecido com os anos mais gloriosos. Aquelas noites históricas em que o Vasco parecia destinado a viver algo grande. E quando o torcedor sente isso, o ambiente ao redor do time muda completamente. O elenco percebe, os jogadores sentem no corpo e na alma, o clube respira mais forte. É como se o resultado fosse só a ponta de um iceberg gigantesco, sustentado por uma paixão que estava adormecida, mas nunca morta. E essa energia também chegou aos jogadores, que estavam em êxtase ao deixar o campo. Uns ainda sem acreditar na virada, outros emocionados com a festa da arquibancada, outros simplesmente repetindo que viver aquilo era indescritível. E talvez seja mesmo. O Maracanã cheio, tomado por camisas cruz-maltinas, transmitia um peso emocional que extrapolava o esporte. Naquele momento, o estádio inteiro parecia um organismo vivo, vibrando num ritmo só, empurrando o time para um resultado que muitos diziam ser impossível. E quando os jogadores viram isso de perto, perceberam que estavam diante de algo muito maior do que um jogo de semifinal. Era a prova de que o Vasco ainda tem um poder de mobilização que poucos clubes conseguem alcançar. A chegada ao vestiário depois da partida foi um espetáculo à parte. Gritos, músicas, abraços, jogadores pulando juntos, comissão técnica vibrando como se fosse final. Era um ambiente de alegria pura, mas também de responsabilidade. Todo mundo ali sabia que ainda existe mais um passo a ser dado. A vantagem é mínima, o adversário é qualificado e nada está garantido. Só que, ao mesmo tempo, todos reconheciam que o time tinha mostrado um crescimento emocional e técnico que pode fazer a diferença na hora decisiva. É como se aquela noite tivesse liberado algo dentro do grupo. Uma confiança que estava escondida atrás de resultados ruins e que agora explodiu de vez. E quando se fala em jogadores que carregam essa energia, é impossível não voltar ao nome de Rayhan. O garoto saiu do campo como um dos maiores símbolos da noite. Não apenas pelos lances decisivos, mas pela personalidade, pela maturidade, pela forma como chama a responsabilidade sem medo. Ele joga como se tivesse nascido para decidir jogo grande, como se aquele ambiente fosse natural para ele. A torcida percebe isso e abraça o menino com um carinho especial, enxergando não só o presente, mas o que ele representa para o futuro. E quando um jogador tão jovem se sente em casa, cercado por apoio, o brilho tende a aumentar cada vez mais. Do lado da comissão técnica, a confiança no garoto é enorme. O trabalho para potencializar suas virtudes ficou ainda mais evidente nas entrevistas do pós-jogo, onde ficou claro que existe um plano para fazer o time jogar a seu favor. E quando a estratégia funciona, quando o talento aparece e quando o resultado confirma o que se buscava, o ambiente se torna altamente positivo. Jogadores mais experientes passaram a assumir o papel de guiar Rayhan, conversando, orientando, incentivando. É algo bonito de ver. Um choque de gerações que fortalece todo o elenco e mostra que o Vasco está começando a reconstruir seu alicerce. Outro ponto marcante foi a presença das famílias no estádio.
Ver as esposas, filhos e parentes dos jogadores comemorando nas arquibancadas não é apenas uma imagem simbólica, é uma representação clara de que o grupo está unido, em sintonia, vivendo um momento emocional muito forte. Isso faz diferença. Quando o ambiente fora de campo está alinhado, o desempenho dentro de campo costuma crescer. E a união dos familiares ali, festejando juntos, sorrindo e se emocionando, reforça que esse elenco está criando laços verdadeiros, que ultrapassam o jogo em si. Em clubes gigantes, isso costuma ser o combustível para campanhas históricas. Mas se tem algo que realmente marcou a noite, foi a demonstração de força da torcida espalhada pelo Brasil. A quantidade de vídeos que surgiram de torcedores vibrando em praças, bares, ruas e até em lugares completamente inusitados foi algo impressionante. Era gente reunida no Espírito Santo, gritando como se estivesse no Maracanã. Era vascaíno no Maranhão, fazendo carreata. Era torcedor no Amapá, cantando hinos sem parar. Era o país inteiro pintado de preto e branco, conectado por algo que não se explica, só se sente. E esse fenômeno mostra que a paixão cruz-maltina nunca ficou restrita ao Rio. É uma corrente enorme que atravessa fronteiras e cria uma identidade nacional muito forte. E foi exatamente essa demonstração de força que deixou os jogadores impressionados. Felipe Coutinho, por exemplo, falou de coração aberto sobre como ficou arrepiado ao ver a festa da torcida. Ele, que já viveu grandes ambientes no futebol europeu, comparou a emoção a momentos que presenciou no exterior, mas fez questão de destacar que o vascaíno transmite é diferente. É mais intenso, mais visceral, mais próximo do jogador. E quando alguém com a carreira dele diz isso, é porque realmente existe algo especial acontecendo. O treinador, por sua vez, reforçou que a energia da torcida é um elemento determinante para o time. Ele destacou que o elenco ainda está aprendendo a lidar com essa pressão positiva, a entender o que significa jogar com a camisa do Vasco. Alguns jogadores sentiram essa cobrança nos momentos ruins, mas agora começam a transformar isso em combustível. A maturidade do grupo está crescendo e a torcida está percebendo isso, respondendo com carinho, com presença, com apoio. Esse ciclo é fundamental para construir um time forte emocionalmente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no Fluminense parece estar cada vez mais tenso e carregado de polêmica. Após a partida contra o Vasco, em que o time carioca saiu vitorioso por 2-1, o técnico Luiz Francisco Zubeldia não escondeu sua indignação e afirmou, em entrevistas improvisadas nos bastidores, que a equipe foi claramente prejudicada. O argentino, conhecido por seu estilo firme e olhar clínico sobre o jogo, não entrou em detalhes sobre lances específicos, mas deixou no ar a sensação de injustiça que ronda o clube tricolor. Enquanto Zubeldia expressava sua frustração, o Fluminense parecia reagir de uma maneira inesperada. O departamento de comunicação do clube divulgou novas imagens do jogo, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, alimentando especulações e debates entre torcedores e comentaristas. As fotos, supostamente mostrando momentos-chave da partida, geraram questionamentos sobre decisões da arbitragem, posicionamento de jogadores e até a intensidade com que alguns lances foram revisados. É o tipo de material que mantém o assunto quente nas rodas de conversa esportivas, provocando tanto apoio quanto críticas ferozes.
Nos bastidores, comenta-se que a relação entre o treinador e a arbitragem local não era das melhores e que Zubeldia teria deixado claro aos dirigentes que pretende levar adiante seu discurso de transparência e defesa do time. Mesmo que isso aumente o ruído midiático, torcedores tricolores dividem-se entre sentir-se representados pela postura combativa do técnico e preocupar-se com o desgaste que essas declarações podem causar ao grupo. Enquanto isso, no Vasco, o clima é outro. Entre sorrisos contidos e festejos discretos, a equipe comemora o resultado, mas também sente o peso da repercussão que a fala de Zubeldia trouxe ao confronto. Analistas esportivos já começam a questionar se as novas imagens divulgadas pelo Fluminense poderão influenciar futuras decisões ou até mesmo gerar discussões formais nos bastidores da CBF. O que é certo é que o burburinho não deve diminuir tão cedo. Entre críticas, memes e discussões acaloradas nas redes sociais, o episódio promete se prolongar, mantendo todos de olhos atentos ao próximo capítulo dessa novela futebolística que envolve técnica, emoção e, claro, polêmica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!